Então, mano, ó, a gente falou aí da Tailândia, foi muita coisa que aconteceu, tipo, é muita coisa pra falar, então, tipo assim, eu vou deixar à mercê de vocês, se vocês quiserem que eu conte mais o que aconteceu na Tailândia, vocês me falam, vocês comentam aí, curte, que aí eu tiro pra falar da Tailândia, que eu pego as fotos, pego os vídeos, que aí eu acho que fica mais legal do que só eu falando e aparecendo as fotos, tá ligado? Que aí eu pego os trechos, tá ligado? Dos vídeos que eu fiz nas montanhas e coloco aí. E aí da Tailândia, a ideia era vir para na casa do meu tio, onde eu tô hoje, para trabalhar um pouco com ele e depois voltar pro Brasil. Só que, enquanto eu tava fazendo isso, que eu viajei na Tailândia, não sei o que, blá blá blá, eu peguei essa parada de meditar, então pelo menos uma vez na semana eu paro, coloco a oraçãozinha budista, que é essa daqui, e medito por uns 30, uma hora até 2 horas, porque eu tenho uma playlist de 2 horas com as orações budistas que eu ouvia no tempo, desculpa, que fazia isso e tudo mais. Então comecei a pegar essa prática e durante esse tempo na Tailândia eu fazia muito isso porque, velho, eu passei muito perrengue na Tailândia. Eu passei muito perrengue mesmo. E aí quando eu vim pra cá, eu cheguei aqui quase zerado de grana. Tipo assim, eu cheguei aqui, eu acho que só com dinheiro de sair da estação e chegar na casa do meu tio, tá ligado? Não tinha mais dinheiro pra nada. Então eu cheguei aqui, mano, tipo, porra, num sufoco fudido. E aí eu falei, beleza, eu tenho que trabalhar, comprar passagem pro Brasil e ir embora. E ia ser isso. Esse era o meu plano. Só que aqui, mano, eu consegui fazer uma grana. E aí eu comecei. Aqui na Itália tem muito essa parada do ciclismo, tá ligado? É muito forte mesmo. E eu comecei a seguir uns caras que faziam ciclismo pelo Brasil. Comecei a ver aqui, comecei a trocar ideia com os caras aqui. Eu falei, mano, e se em vez de eu andasse pedindo carona, e se eu fosse de bicicleta, tá ligado? E se eu pegasse a bicicleta e fosse embora de bicicleta? Falei, porra, não é uma má ideia. Aí eu conversei com meu tio, pá, não sei o que. Aí falou, não, beleza, não sei o que. E aí a gente tinha feito um rolezinho de camper, que ele tem um camper aqui. E aí eu lembro que a gente foi de camper até Trento. Não, Trento não. É uma cidadinha, Lago de Teno. Lago de Teno. Aí eu falei, beleza, não sei o que lá. E eu tinha conhecido um brasileiro aqui, que quando eu falei da ideia de pedalar, ele falou, pô, maneiro, não sei o que, blá. Eu falei, ah, demorou, vou começar a pedalar, não sei o que, qualquer coisa a gente pode marcar de pedalar um pouco junto. Ele, não, beleza, show. Fomos embora. Aí eu cheguei em Teno, a gente fez um rolezão pelas montanhas de camper. E cheguei em Teno. E aí eu comecei de Teno, fui pedalando até Trento. Trento, encontrei esse brasileiro em Bolzano. Aí foi de Bolzano até a Áustria com ele. Aí eu fui pedalando com ele, Bolzano, Merano, subindo ali a parte de Merano, subindo em direção a Curon, em Résia. A estrada é linda. A gente subiu, foi até Curon, Résia, passou para Áustria. Da Áustria a gente voltou, pegou uma parte nas montanhas da Suíça e aí voltamos de novo para a Itália. Descemos da Itália. O caminho que a gente demorou 7 dias para subir, a gente demorou 2 dias para descer. Muito louco, velho. Muito louco mesmo. A gente saiu tipo de 500 metros para 3.000 metros, tá ligado? Tipo assim, em um dia você fazia isso. Tipo, tava aqui, bau, subia lá em cima. Era loucura, loucura mesmo. E enfim, a gente fez uns rolês muito maneiro. Aí eu cheguei em Lago de Garda, e aí em Lago de Garda, lá em Dobiaco, a gente se despediu. Aí meu amigo tinha que voltar porque ele trabalhava aqui na Itália, e eu continuei o pedal. Aí eu fui pra casa de um amigo, do Rodrigo e da Gi. Tinha um tempasso que eu não via o Rodrigo e a Gi, tipo assim, tinha uns 7 anos, 9 anos que eu não via o Rodrigo e a Jorge. Então foi muito legal revê-los. E aí a gente foi para as Dolomitas. Mas antes de ir para Dolomita, a gente fez um rolezão pelo Largo de Garda. Só que foi de moto. Aí a gente fez todo o Lago de Garda, eu e o Rodrigo. Aí a gente voltou para casa do Rodrigo, a gente combinou, falou, pô, vamos para Dolomita? Vamos para Dolomita. Vamos, então daqui a 15 dias a gente pega um final de semana. Beleza. Aí eu voltei para casa do meu tio, aí eu voltei de bicicleta. Aí eu peguei a carona com os pais da Geórgia, que estavam aqui de camper, até Bassano del Grappa. Aí de Bassano del Grappa eu vim descer de bicicleta até Treviso.
E aí de Treviso, eu fiquei aqui mais uns dias, trabalhei mais um pouco com meu tio, juntei mais uma grana e eu falei, beleza, quero atravessar as Dolomitas agora. E aí eu já tinha combinado com o Rodrigo e com a Gi, então eles passaram aqui de carro e a gente foi direto pra Dobiaco? Dobiaco, eu acho. Dobiaco lá em cima, Dobiaco. E a gente foi pra Dobiaco. E aí de Dobiaco a gente subiu uma montanha, ou pelo menos eles subiram, a gente subiu metade da montanha, que eles não aguentaram subir tudo. A gente falou, não, beleza, a gente desce, a gente desceu, foi para Cortina de Ampezzo, de Cortina de Ampezzo, depois passou em umas cidades, e aí eles me deixaram numa cidade que eu não lembro o nome agora, que era tipo assim, uma das estradas da Dolomita. Aí eles me deixaram lá no domingo, se não me engano. A gente foi numa sexta noite, aí ficou sábado em Dobiaco e domingo em Cortina de Ampezzo. E aí no domingo à noite, domingo à tarde, eles droparam em um canto lá, porque eles tinham que voltar, porque eles começavam a trabalhar segunda-feira. E aí eu comecei segunda-feira, se eu não me engano, essa travessia das Dolomitas. Na verdade, domingo à noite até segunda-feira. Aí, segunda, eu fui pro Bivaco Beijing. Aí, nesse dia, eu encontrei dois australianos, uma italiana e um outro italiano com um pai e um filho. Foi mal. E também tinha dois cachorros nesse bivaco. O bivaco, tipo assim, é uma casa na montanha pra emergência, tá ligado? Tipo, é uma casa gratuita, tipo, seria uma casa de pedra que a galera mantém na montanha pra poder ir, fazer os rolês. Se der tempestade, você tem um refúgio, é um refúgio, tá ligado? E eu achei muito maneiro que é os Alpine que cuida disso, tipo assim, a galera tem um respeito muito grande aqui. É muito triste não ter isso no Brasil, porque é muito legal mesmo. Tem um parecido com esse na Escócia e também no País de Gales, que é o Bote, Bote, falam, cada lugar fala diferente, que é o mesmo esquema do bivaco aqui, que seria essa casinha de sobrevivência do topo da montanha. Aqui na Itália tem um monte, mano, tem espalhado na Itália inteira, é sinistro, por causa que aqui tem os Alpes, tá ligado? Então nos Alpes tem um monte dessas casas, e é tudo gratuito, mano, é muito maneiro mesmo. Aí eu fiquei nesses bivacos, e aí eu fiquei nesse bivaco acho que 3 dias, 3 dias, 2 noites, e aí depois eu desci desse bivaco. Aí como eu tinha perdido muito tempo nesse outro bivaco, mano, nesse dia que eu desci do bivaco, velho, eu atravessei duas montanhas. Eu subi uma montanha, desci a montanha, depois subi outra, tá ligado? E aqui permite fazer isso porque aqui no verão, tipo, o sol aparece lá para 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, 6 7 e vai se pôr, tipo, quase 9 10 horas, tá ligado? 10 horas ainda tá claro. Então eu comecei a caminhar das 7 horas da manhã até as 10 da noite, mano. Na hora que eu cheguei lá no bivaco, lá no outro bivaco, na outra montanha, meu irmão, eu tava destruído, velho, destruído, destruído, destruído. E como eu fiz muito puxado, foi um erro, porque eu devia ter descansado. Eu quase caí 3 vezes do despenhadeiro, mano. Meu bastão de caminhada me salvou, ele tá até torto hoje. Depois eu pego ele lá pra mostrar. Tipo assim, ele tá entortado de uma descida que eu caí. Eu fui rolando assim na mata, aí eu segurei com esse negócio numa árvore, bota fé. Enfinquei mesmo enfinquei na raiz ali onde que entrou. E aí o meu peso entortou ele, tá ligado? Aí eu freiei. Mas tipo assim, doideira, foi loucura. Fico lembrando agora dos momentos. Eu lembro que eu sentava assim, mano, exausto, tá ligado? E ficava, mano, eu tenho que continuar, velho, eu tenho que continuar. Você prometeu pra tua família, tá ligado? Eu repetia, tipo assim, minha sobrinha, minha mãe, minha irmã e meu pai, velho. Eles davam muita força pra poder continuar, sabe? Eu sentava e falava, velho, eu prometi pro meu pai que ia ficar bem, eu prometi pra minha mãe que eu ia ficar bem, eu prometi pra minha irmã que eu ia voltar. Eu preciso ficar vivo porque minha sobrinha precisa de um tio. E eu ficava repetindo isso na minha cabeça e isso me dando energia. Eu ia parando, vendo as trilhas pra não ficar perdido também, porque, porra, eu tava atravessando a montanha sozinho, tá ligado? Então foi muito louco isso. Mas enfim, aí eu fiz a travessia das Dolomitas, foram 9 dias de travessia, fora os dias que eu fiquei com o Rodrigo e Georgia. Então eu andei, mano, uma pá de montanha, tá ligado?
E o foda é que você tem que levar comida para todos esses dias, tá ligado? Então você tem que ir racionando comida e tudo mais, e é muito frio. Foi minha primeira vez pegando negativo, então, tipo assim, e vendo gelo, tipo assim, flocos de neve. Então foi muito maneiro. Não cheguei a ver a nevasca, nessas coisas assim, porque era verão, então caía granizo, mas não caía neve, tá ligado? Via gelo, mas não era neve. A primeira vez que eu vi neve foi na Escócia. Aí já foi agora esses meses atrás aí. Então, tipo, foi um rolê muito louco. Aí eu desci das Dolomitas. Não vou me aprofundar muito nas Dolomitas, porque aconteceu muita coisa nas Dolomitas também. Eu encontrei uns caras da Eslovênia. Eslovênia não, Estônia e Eslováquia. Mano, os caras muito gente boa, velho. Um abraço pro Patrick e pro Eslovênia. Eu não lembro o nome do cara, mano. Eu lembro que eu chamava ele de Slovenia Guy. Mas o cara é gente boa com força. E aí, mano, aconteceu muita coisa nas Dolomitas. Quando eu cheguei, final das Dolomitas, porra, encontrei um senhorzinho que me recebeu bem pra caralho na vilazinha que eu desci, me convidou pra tomar um café na casa dele, ficamos trocando ideia sobre pássaro. O cara tinha um livro de observação de pássaro, ele fazia observação de pássaro na montanha que eu tava, em uma das montanhas que eu tava. O vale era lindo, mano. Nossa, que vale lindo que eu fiquei. Enfim, aconteceu muita coisa. Depois eu voltei pra casa do meu tio. Aí eu tinha mais 2 ou 3 semanas e acabava meu visto. Aí eu fui rever Nicole, que era essa amiga que eu tinha encontrado no Brasil, que tinha encontrado na Tailândia, depois encontrei aqui de novo. Aí meio que a gente teve um rolo ali. Aí eu falei, beleza, então, vou pro Reino Unido, porque eu precisava uma de dinheiro e também tinha que sair da Schengen Zone. Então eu só tinha 3 opções. Aqui perto, que é Suíça, ou descer para os Balcani, para os Balcãs, que é Balcânia aqui, Balcãs, ou ir para o Reino Unido, ou voltar para o Brasil. Aí eu falei, velho, não quero voltar para o Brasil agora, vou para o Reino Unido e eu vou tentar trabalhar lá em Londres. Fui para o Reino Unido, aí, mano, aí lá na saga do Reino Unido foi essa saga aí, que era 3 meses, virou 6, era para conseguir trabalho. Na verdade, eu rodei de bicicleta, eu rodei todo o Reino Unido de bicicleta e foi do caralho. E aí voltamos pra cá. Então, tipo assim, mano, aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Mas essa foi a trip na Itália, tá ligado? Um pouquinho. Se vocês quiserem que eu me aprofunde mais do que aconteceu na Itália, também comenta aí, curte, que aí eu pego os vídeos, pego as fotos, eu explico como é que foi, por exemplo, a trajetória de bicicleta, passando pelo norte, passando por Bolzano, Merano, indo até Curon. Cidade de Curon é linda, quem tiver a oportunidade de ir é muito maneiro, aquela torre no meio do lago, que na verdade é uma cidade, tem muita história. Rodamos vários pontos da guerra, mano, muito louco. E aí depois, tipo, as Dolomitas, mano, os bivacos é incrível, as trilhas são maneiras, a visual, mano, caralho, é de tirar o fôlego literalmente, não só porque você tá cansado, mas é lindo mesmo. E aí descendo mais pra parte dos lagos, mano, é incrível também os lagos, pegando ali a parte de Bussolengo, Bolzano, os lagos que tem ali embaixo são. Nossa, a cor da água aqui é sinistra, mano. A cor da água aqui é muito, muito azul e é muito bonito, mano. Dá um contraste muito diferente com a natureza. É muito legal. Mas enfim, isso foi um rolezinho da Itália, mais ou menos aí resumido, que aconteceu. Eu ia descer para o sul, só que não deu tempo, por causa das coisas que aconteceram aí. Aí eu fiquei muito tempo lá ali preso no norte. Foi muito bom, mas também rendeu boas histórias e bons aprendizados. E aí eu ia descer para o sul agora, que eu estou na Itália pela segunda vez, que eu já fui para Londres, voltei. Mas não deu tempo, o máximo que eu fui foi em Pisa, e aí subi Pisa pela Cinque Terre, que era um lugar que eu estava querendo muito ir, fiz a semana retrasada, a Cinque Terre Pisa, e eu fui melhorando o equipamento, então agora eu estou esperando chegar minhas coisas que eu comprei pela internet para equipar minha bike, para deixar ó, um brinco, e aí os próximos passos são sair daqui da Itália e ir até a Turquia de bicicleta. Então vai ser bem maneiro aí, eu tô bem ansioso para isso. Eu devo ir mês que vem, por isso que eu tô gravando esses vídeos para dar um contexto geral do que aconteceu até chegar na Itália novamente.
e aí daqui pra frente começar a fazer os vídeos em tempo real, dos vídeos eu mesmo gravando nos locais, tá ligado? Então só tô dando um contexto da sequência do que aconteceu até agora. Enfim, então no próximo vídeo a gente vai falar aí de como que foi o Reino Unido e como é que foi essa trip no Reino Unido, beleza? Um beijo, um abraço, tamo junto. Segue aí, curte pra incentivar e a gente continuar fazendo essa loucura aí. Tamo junto, valeu!